E para mostrar como detectar e lidar com a depressão nos idosos, eu recebo a gerontóloga Débora Guedes. Muito obrigada, Débora, mais uma vez no programa. E pela primeira vez, Marcelo Paoli, que é psiquiatra geriátrico. Muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Marcelo. Bom, a gente está falando sobre um problema que é um problema que acontece e muito. Os familiares não sabem lidar, na maioria das vezes. Acho que o idoso só está fazendo tipo, afinal, mas não é assim, né, Débora? Não, não é assim, né? A depressão é uma doença e ela tem que ser encarada como uma doença, né? Ela tem que ser respeitada como uma doença e também tratada como uma doença, né? É muito sério, inclusive. Então, mas a gente falou aí de tristeza, às vezes você se sente fora, né? Não sabe como lidar com a terceira idade, Marcelo. Essa tristeza a gente não pode chamar de depressão. Então, a gente até pode chamar de depressão, mas o interessante é a gente notar que na terceira idade, a partir dos 60 anos, a depressão ela não é tão caracterizada com tristeza excessiva quanto a depressão do adulto mais jovem. Ela é mais caracterizada por sintomas mais objetivos, como dor, isolamento social, como dificuldade de memória, como lentificação cognitiva, do que os sintomas subjetivos que a gente fala, perda do prazer, tristeza, choro fácil. Eles podem sim estar presentes, mas ela é um pouco diferente da depressão do mais jovem. Mas a tristeza sim acontece. E geralmente você precisa perguntar ativamente para o idoso: você está triste, né? O que está acontecendo? Tem pensado mais em morte? Aí ele vai falar, mas geralmente ele vai parecer que não está sentindo nada, que está tudo bem, né? A depressão, a que acontece geralmente, as pessoas tratam com antidepressivo, que são remédios. Isso. Muitos idosos, acho que por tomarem muitos remédios também, eles falam, não, remédio, e também tem uma visão diferente da gente, que hoje pra gente a depressão não é que é comum, mas é um mal do século, a gente sabe que as pessoas realmente se tratam. Mas existe essa coisa de que a doença psiquiátrica não é a mesma coisa que uma doença, que um problema no estômago, não é. A doença psiquiátrica é de gente louca e a doença física não é. O que não é isso no mundo atual. E muitos idosos não querem tomar medicação. Você acha que é necessário, Marcelo, a medicação nesses casos de depressão? Em muitos casos é necessária sim a medicação, porque a depressão no idoso está associado a doenças cardiovasculares, a doenças neurológicas, a doenças degenerativas como Alzheimer, mas pode ser tratada também com a psicoterapia, né? As técnicas... Pode estar associada ou pode ser só com a psicoterapia, mas em casos mais graves precisa estar associada a medicação com a psicoterapia. Contudo, as técnicas de psicoterapia para o idoso são modificadas, né? A gente faz pequenos cartazes para o idoso lembrar das coisas, a sessão é um pouco abreviada, né? Mas pode ser tratada assim com psicoterapia. Principalmente, a maior parte das técnicas, elas envolvem ativação comportamental, que são técnicas para aumentar as atividades prazerosas, né? Para o idoso se sentir melhor na vida dele. Então, Débora, você que lida muito com idosos, eles têm muito preconceito, que a gente estava falando aqui, com relação à terapia, né? O Marcelo está falando que uma das saídas é a terapia, mas existe muito preconceito, porque às vezes a pessoa não sabe nem como que vai ser essa área. Marcelo, como que a gente lida com os familiares? Como que os familiares devem lidar com o idoso? Eu acho que a coisa mais importante a se fazer é não tratar a depressão como os sintomas da depressão como algo passível de resolução com a vontade, assim. Você tem que melhorar, tem que ter vontade. Que você tá falando. Porque as pessoas, só te interrompendo um minuto, com quem tem depressão, eu já vi várias pessoas falando assim: levanta aí, olha o sol, olha que vida linda. Você precisa ter vontade de melhorar. Você precisa ter vontade, força de vontade. É que nem dieta, né? Mas não é. É um problema da cabeça, né? É um problema, é uma doença do cérebro. É uma doença do cérebro. A pessoa não consegue, por vontade própria, muitas vezes, dar essa guinada na vida. Se a pessoa já está tomando o remédio, está fazendo a psicoterapia, ela já está fazendo a parte dela, né? Então ela já está disposta ali, né? Eu falo sempre para as pessoas que eu tenho oportunidade de conversar, de explicar, troca a depressão por outra doença, por exemplo, hipertensão, diabetes, pressão alta. Se a frase não dá certo, então não fala. Você tem que ter vontade de abaixar sua pressão. Então vamos lá e abaixa a sua glicemia. Nossa, ótimo Se não exemplo. dá certo, não fala para a pessoa com transtorno mental, com alteração emocional, porque não tem um pouco de estigma aí que a gente chama de psicofobia, né?
falar para você que nós estamos conversando sobre depressão na terceira idade, que é um problema seríssimo. Eu tô aqui com a Débora Guedes, que é gerontóloga, especialista, o Marcelo Paoli, que é psiquiatra, né, especialista geriátrico. O que vocês veem na clínica aqui com exemplos? O que você vê, Marcelo? Muitos casos de depressão, muitos casos de transtorno de ansiedade, né? Existem muitos casos que os pacientes são levados ou procuram um consultório com queixas de perda de memória, com medo de estar com Alzheimer ou com outras demências e estão com depressão, né? Porque a depressão ela comete a memória, a psicomotricidade, né? Mas o mais frequente mesmo são casos de ansiedade e depressão. Débora, por que na terceira idade, com relação à dosagem de remédio, muda na terceira idade? Como que é? Alguns idosos vão precisar das mesmas doses que os adultos mais jovens, mas muitos vão precisar de doses menores. Então, menores. Então, e eles são mais sensíveis a efeitos colaterais e como também tomam medicamentos, às vezes muitos medicamentos, né, que a gente chama de polifarmácia, a gente precisa selecionar medicações que não vão ter interações, às vezes trocar outros medicamentos, precisa trocar uma medicação da pressão, do coração. Então precisa começar bem devagarzinho com uma dose pequena e ir aumentando aos pouquinhos. E o que também acontece é que o tempo para resposta é quase dobrado, né? Demora mais para responder do que um adulto mais jovem. Porque um remédio para depressão demora, eu acho que um mês, né? 2 a 4 semanas num adulto mais jovem, de 4 a 8, pode demorar até 8 semanas para responder num idoso. E eu fico imaginando, porque é uma angústia muito grande que a pessoa sente, e você começa a tomar medicação e demora um pouco de tempo. Então, assim, quanto antes você perceber que está sentindo isso... Eu falo de depressão porque eu tive depressão pós-parto, eu sei, assim, o que é depressão. Foi muito difícil para mim, mas graças a Deus eu consegui sair. E várias mulheres, tem uma porcentagem muito grande de mulheres que têm a depressão pós-parto, e muitas vezes falam assim, não é nada, tem vergonha de assumir. Qual o problema? A gente acontece. O que você indica? Ir a um psicólogo ou psiquiatra? Eu indico ir a um psiquiatra ou um geriatra, porque ele está fazendo um bom diagnóstico ali, né? Porque ele está falando, bom, ela está desanimada, né? Mas não tem nada no E aí está exame. sentindo dores, né? O centro das emoções ali no sistema límbico é dali que desce os nervos que vão para o corpo, né? Os nervos da coluna, né? Então, no idoso, o idoso tem muito sintoma doloroso ao invés de ter muita tristeza, né? Isso que você falou no começo da entrevista. Então, isso daí pode estar associado sim a um quadro depressivo. E no idoso, o idoso tem uma síndrome depressiva que a gente chama de depressão subclínica, que é específica. Não precisam ter todos os... Porque para o adulto mais jovem, a gente precisa fazer um conjunto de tristeza, humor irritável, alteração de peso, de apetite, para falar, não, isso é depressão, né? Porque não tem um exame que a gente fala, é depressão. Agora, no idoso, a gente não precisa ter todos esses sintomas. Então, tem desânimo, tem dor, mais alguma outra coisinha, já é depressão. Então, 3 sintomas a gente já trata como depressão e a pessoa volta a recuperar a qualidade de vida. Então, um geriatra ou um psiquiatra geriátrico. Mas seria bom... É que eu não vejo muito a sua especialização, É uma especialização nova, assim, tem uns 30 anos, assim, começou na Inglaterra. E você ele tá excelente, porque você também, né? Porque a população está envelhecendo. Então, quer dizer que é só sucesso para você, né? Eu vou tratar com vocês. Vai demorar um pouquinho. A Dina Cid, às vezes a gente faz brincadeira aqui e trata de bom humor, é um assunto muito sério, porque a gente tem que tentar levar isso de uma forma positiva. Porque senão ninguém vive, né? É muito complicado. A Dina Cid de Fátima Vieira, ela fala, já tive depressão e tive internada várias vezes, hoje estou tomando medicação, mas mesmo assim me sinto triste às vezes e sem ânimo. Vou ter que tomar esses remédios para a vida toda? Eu tenho 55 anos, ela é de Curitiba, Paraná. Você viu que ela nem chegou ainda nessa terceira idade, né, a Dina Cid? O que vocês aconselham aí? Bom, a depressão é uma doença que, em 30% dos casos, ela cronifica, mas geralmente ela é recorrente. Ou seja, eu tenho um episódio, eu acabo melhorando mesmo sem tratamento, e depois eu volto a ter outro episódio. Depois que quando eu tenho o segundo episódio, a chance de eu ter um terceiro episódio é 70%. Se eu tenho um terceiro episódio, é 98,9% de ter um terceiro episódio. Nossa, então, eu nunca ouvi esse dado. Então, se eu tenho, depois de 3 episódios, convém manter-se um regime de medicação, porque quase com certeza que vai ter um 4º episódio. Então, e como demora muito para sair,
para a vida inteira. Hoje as medicações que a gente tem, né, elas não têm efeitos colaterais como antigamente, como as medicações tricíclicas, que davam muito sono, boca seca, né? Então, convém que você... Quantos remédios a gente toma para a vida inteira? Para pressão, né, para diabetes. Mantenha a qualidade de vida e quem já teve depressão, já ficou internado, sabe como é que pode prejudicar, né? O vitimismo, ele é típico da terceira idade? Não diria típico, eu diria... Tem algumas pessoas que acabam fazendo isso por estilos de personalidade ou momentos da vida, mas eu não diria, não tem nada típico da terceira idade. Depende da personalidade de cada um. Depende da personalidade. Acho que vale a pena dizer que assim, pacientes que precisam manter a medicação por um longo tempo, nós temos estratégias para aumentar o número de experiências positivas durante a vida e outras maneiras de diminuir o estresse, né? Que, do mesmo jeito que a gente faz com outras doenças, por exemplo, hipertensão, a gente diminui o consumo de sal, melhora a atividade física e a gente reduz a medicação, né? Faz psicoterapia, né? E a pessoa vai melhorando, né? E a gente mantém uma medicação mínima, né? Então, a gente tem outras maneiras de tratar que além da medicação, né? Não é só qualquer problema de saúde. A gente não é só tomar remédio, né? E pronto, né? Não, é que às vezes é necessária uma medicação, inclusive, para dar um up e melhorar mais rápido também, né? Exatamente. Agressividade é uma característica da depressão? É sim. A irritabilidade pode ser uma característica da depressão, porque a depressão pode ser ou humor triste, né? Ou tristeza, ou irritabilidade. Geralmente o indivíduo não fica agressivo, não chega a bater, a se descontrolar, mas é uma agressividade, fica mais isolado, né? Mas existe sim a depressão sem tristeza, com irritação, né? É muito importante que a Joana leve a mãe dela para uma avaliação com um geriatra, com um psiquiatra geriátrico, para a gente ver qual a etiologia que é, né? O que está acontecendo com a mãe dela direitinho para iniciar uma terapia. Um especialista, porque não adianta levar para o pronto-socorro, porque pronto-socorro mais para urgência. Você leva várias, né? A pessoa já tem doenças associadas, de repente ela tem, não sei, sente palpitação e irritabilidade ao mesmo tempo, daí um médico no pronto-socorro vai lá e vê, a palpitação é isso, mas e a irritabilidade? Univap.br. Quero agradecer também, eu não estou te chamando de doutor, estou te chamando de Marcelo, né? Que você é tão novo. O Marcelo Paoli, ele é psiquiatra geriátrico. Os contatos é www.neuropsiquiatriasaopaulo.sp, né? neuropsiquiatriasp.com e o Facebook Dr. Marcelo Paoli. Muito obrigada. Assim, a gente falou da depressão e da importância que tem essa doença, né, na terceira idade, mas também a gente falou do lado positivo, que é esse movimento de terceira idade, de pessoas mais velhas retomando a sua própria vida. E isso é muito interessante de todos os pontos de vista, até de estudo, né? Quando daqui 20, 30 anos a gente vai ver essa história sendo construída e as pessoas envelhecendo muito melhor do que estão envelhecendo hoje, né? Com certeza. Isso é muito legal. Débora, um grande beijo e eu vou lá, hein? A gente espera. Olha, eu vou. Obrigada, Marcelo. Tudo de bom. Um beijo para sua avó, tá?